Paz do Senhor a todos os alunos. Hoje, dando continuidade ao nosso módulo de Administração Eclesiástica e Direito Eclesiástico, nós vamos fazer hoje a quinta aula referente ao capítulo 4, que é os departamentos da igreja. E hoje, em especial, nós vamos tratar aqui da secretaria, que é um dos departamentos muito importantes dentro da igreja. Veja bem, nós estamos aqui na quinta aula, que é o departamento da igreja. Para terminar essa primeira parte do módulo, aí tem mais duas aulas, que é a estruturação financeira e o Ministério de Administração. Ainda essa semana eu vou postar a quinta, sexta, se ainda for possível, postarei ainda a sétima aula, tá bom? Espero que todos os alunos estejam assimilando bem todo o conteúdo, e pelo menos o retorno que eu tenho, as pessoas têm entendido o propósito das nossas aulas à distância, para que todo mundo tenha a oportunidade de fazer o curso, Aí é importante também salientar que esse curso aqui é um dos cursos que são reconhecidos pela CONAMAD e CGEDD, e tem mais um detalhe desse curso aqui, que para que todos os obreiros, qualquer um diácono para seja consagrado, é necessário que faça esse curso aqui básico de teologia. Bom, terminadas as explicações, vamos lá para frente, E a quinta aula, Departamento da Igreja. Vamos tratar primeiramente da secretaria. A secretaria é importante porque ela fornece a direção. Isso quer dizer o quê? Que ela tem todos os dados arquivados, diz quantos membros tem, quantos entraram, quantos saíram, por que estão saindo, se for transferido, ou se a pessoa se desligou. Então, isso aí vai dando uma direção para o pastor para poder administrar o rebanho. A informação de todas as atividades programadas. Isso quer dizer o quê? A secretaria deve concentrar todas as informações daquilo que vai acontecer no ministério, na congregação. Atende às demais solicitações. Que demais solicitações? Todas as solicitações referentes à carteira de membro, mudança de endereço, mudança de congregação, programação das festividades, tudo é com a secretaria. A igreja bem administrada valoriza um bom secretário ou uma boa secretária. Então, quer dizer, nesse sentido aqui está salientando que é muito importante a secretaria da igreja e principalmente quem está à frente dela. Porque ela bem administrada, ela vai valorizar não só o secretário, mas como também todas as atividades da igreja. É ideal que seja voltado para as tarefas e estruturada com iniciativas e habilidades específicas da função. Toda função, seja ela administrativa da organização, como aquela que são dons que Deus deu, para que possa desenvolver a sua atividade espiritual aqui na Terra, todas elas dependem de habilidade específica e dom específico. Como assim? Se você está na secretaria, não gosta de arquivo, não gosta de mexer papéis, não gosta de trabalhar com detalhes organizacionais, então aí não serve para tesouraria. Se você tem um chamado de Deus, que é um dom de cura, não adianta você querer ensinar. Seu dom é de cura. Da mesma forma, também é válido. Se você tem um dom de ensinar, não adianta você querer operar dom de cura, porque o dom que foi lhe dado foi para ensinar. E se o dom é para cura, não adianta você querer ensinar, porque o dom principal que Deus te deu é para cura. E dentro desses dons que Deus dá,
tá? Há diversas atividades dentro da igreja, tá? Não só espiritual, como também prática, do dia a dia, tá? Que a gente vai ver na frente, ou a gente já viu, né, sobre os dons. Uma pessoa que tem um dom de enfermidade, ela pode ser encarregada, tá, de visita em hospitais, pode ser encarregada de visitas a enfermo da igreja, porque tem dom de curar, ela vai entender muito melhor do que aquele que não tem esse dom, tá? E Deus pode usar a pessoa na mesma hora, tá? Como tem usado muitas pessoas nesse sentido. Então, para frente. Precisa de espaço físico. É lógico, tá? Toda secretaria tem que ter a sua sala, tem que ter os seus materiais para poder trabalhar, tá? Dentre eles, tá? Mesa, arquivo, computadores, tá? Etc. Um bom secretário é um grande auxiliar do pastor, tá? Em si, tá? O secretário, tá? Hoje aqui no Ministério existe o pastor Ademar, que é o representante do pastor presidente, tem o segundo vice, tá? E tem também o terceiro vice, tá? Então aqui não há essa função também, além da parte de secretário, de representar o pastor. Mas na realidade, tá? Em congregações e outros ministérios menores, tá? Quem faz a substituição do pastor quando não tem um vice é o secretário, tá? Ele é que representa o pastor. Por isso que ele diz aqui, ó, um bom secretário é um grande auxiliar do pastor. É um grande auxiliar não só no sentido, tá, de dar a direção de todas as coisas que estão acontecendo na igreja e no ministério, mas às vezes ele também substitui o pastor em ministérios que não há vice, segundo vice ou terceiro vice. No nosso caso, nós temos o pastor Ademar como o representante do pastor presidente, pastor Rinaldo, de Volta Redonda, e ele tem mais dois auxiliares aqui, tá bom? Agora nós vamos ver aqui um detalhe da qualificação, tá, de um secretário. Ó, deve ter uma boa redação. Eu não preciso nem falar por quê, né? Um secretário vai escrever a ata, vai fazer toda a descrição da programação, tá? E é ele quem vai dar a informação ou vai anunciar toda a festividade. Essas coisas tem que ter uma boa redação. Deve escrever legivelmente, deve ser uma pessoa de maturidade, tá? E deve ter boa educação e deve ser zeloso, tá? Todas as qualificações, tá? Não vou nem entrar em detalhes aqui, todos os irmãos já sabem o que é essas qualificações, tá? Bom, deixa eu ver aqui, responsabilidade. A sua responsabilidade, nós vimos as suas qualificações, agora nós vamos ver as suas responsabilidades. A responsabilidade do secretário ou da secretária: redigir as atas da Assembleia da Igreja e passá-las para um livro competente. No nosso caso aqui, inclusive o cartório também aceita, tá? Ata redigida em editor de texto digital, no caso Word ou qualquer outro tipo de editor digital, tá? Redigir as atas das sessões e passá-las para o livro, tá? Expedir toda a correspondência da igreja, ter um bom relacionamento com todos os membros da igreja. Aqui está bem claro, tá, toda a responsabilidade dele. Continuando ainda na responsabilidade aqui. Nós estamos na D. Trazer sempre em dia o movimento da estatística atualizada. Zelar pelo fichário da igreja a fim de que todas as anotações sejam completas. Saber o número de membros com dados pessoais para conhecer o quórum das reuniões, que é uma exigência legal. Daí já estamos falando da parte organizacional que para a igreja funcionar legalmente tem certas exigências. Uma delas é saber quantos números de pessoas. É por isso que aqui frequentemente a gente pede, ou o pastor pede, o secretário pede a atualização dos números de membros. Conhecer acordos feitos em reuniões de assembleia durante toda a vida da organização, através
do lançamento escrito em livros apropriados. Aqui é uma observação, ó, organização. Essa é a parte da igreja que é uma organização, tá? Que nós falamos que a igreja é organização e organismo, tá? E por fim, tá aqui, a igreja igreja grandes pode ter um funcionário ou secretária pago, com tempo integral, para que possa cuidar de toda a correspondência pastoral eclesiástica. Igreja grande, entende-se aqui que tenha recursos, tá? Porque às vezes ela é grande, tá? Como o nosso ministério é grande, tá? E às vezes não. Hoje, com certeza, nós não podemos pagar um secretário, tá? Porque se pagar a secretária integral, tem encargos sociais, tem férias, tem 13º, tem um monte de coisas aí legais para pagar, para registrar, e hoje a igreja não tem condições de pagar um secretário. Outra coisa aqui, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Não é aqui, desculpa. Aqui. A secretaria, livros usados na secretaria. Quais são os livros que a gente coloca para desenvolver o trabalho na secretaria? Atas, registro de membro, registro de assistência à assembleia, registro de matrimônio e registro de nascimento e filhos e membros. Hoje, com a digitalização dos programas, tá? O registro de membro é feito tudo num programa do computador, tá? Mas o registro das assistências de assembleia é feito também via computador, que é feito no Word, né? E o registro de matrimônio não. O registro de matrimônio é feito no livro mesmo, que é um livro normal, tá? Frente. Terceiro, secretaria e os livros de registro de membros, né? Então aqui o que é que se faz, né, nesse livro de registro de membros? Ó, caso haja necessidade, pode ter um livro de assistência segundo podendo ser membros de diretoria, presbítero e conselho. No caso aqui, tá, nós não temos livros de segundo e terceiro livro, é tudo feito no computador. É um fichário, tá, que o programa emite, que depois é arquivado, uma ficha. Esses livros serão utilizados para da seguinte maneira. Ó, se for um livro, que livro? Esses livros aqui, ó, tá? Diretoria, presbítero e conselho, tá? Agora aqui, ó, um grupo pequeno, assinatura do membro, por algum sistema de frequência e contato com lista nominal e pondo frequência e falta. É preciso fazer controle de falta, de controle de presença, tá? Aqui é feito nos cultos de obreiro. Terceiro, se for um grupo grande, tá? Constará o número do sócio ou membro, nome do mesmo com onde deve constar o nome do mesmo, onde deve constar. E coloca a presença aqui. Onde deve constar. Eu vou mudar aqui. Onde deve constar a presença e falta, tá? Que fica mais didático. Ao chegar o membro, apresente o seu cartão e o membro fará o registro de frequência. A ata e assistência não prova das assinaturas do membro. São provas das assinaturas. São provas da assinatura. Da assinatura do membro. Tá bom? É isso aí. Ok? Para frente. Tá? Aqui. Ainda no sentido do grande grupo, né? Os livros e atas de assistência são provas de que a pessoa assiste à reunião, tá? E as pessoas apresentam assunto e dão parecer construtivo, assim evitando muitas injustiças, dubiedades, que é a duplicidade, né?
de posição e perda de tempo com esses livros bem escriturados. Tá? Então, às vezes não, todas as assembleias são feitas para realmente discutir assuntos concernentes à igreja. Tá? E ali deve ser exposto na ata tudo o que aconteceu. Tá? Outra, livro de registro do matrimônio é um livro auxiliar, tá? Será escrita uma cerimônia de realização do matrimônio com ordem, data, nome dos noivos e quem efetuou a cerimônia. Servirá de consulta relativa ao fato. Deixa eu colocar uma coisa aqui importante da legislação. O casamento, tá, na igreja, tá, ela pode ser feita a cerimônia, mas para que seja feita a cerimônia oficial, os noivos devem ir no cartório e pegar a autorização lá. Aí a igreja pega, redige um documento e ele tem 30 dias para levar no cartório. Tá? Já sei de casos, por exemplo, que o noivo vão tá, no cartório, faz toda a documentação, tá? Mas faz a cerimônia na igreja, mas quando é para ele registrar depois de 30 dias, não vai e não registra no cartório novamente, ele tem que levar. Aí o que acontece? Simplesmente não está casado. Tá? E a pessoa passa anos pensando que está casado e quando vai ver, não está casado. Tá? Apesar de ter emitido o documento tudo do cartório, feito o documento da igreja, mas se ele não levar no cartório de registro de casamento essa certidão expedida pela igreja, não está válido, porque esse documento que vai finalizar e concretizar o casamento. Tá? Então aí não está valendo nada. Aí passa anos e anos e anos aí e o irmão depois vai procurar saber e não está casado, está solteiro. Tá? Apesar de ter feito todos os documentos legais. Livro de registro de nascimento. Ó. Terá um número de ordem, data, nome do nascido, né, da criança, nome do pai, nome da mãe e servirá como consulta relativa ao fato do pai. Tá? Tá bem claro aqui, né? Eu vou só ler e só vou me ater a alguns detalhes, tá? Que sejam importantes, porque são todas as coisas que todos nós estamos acostumados, que são fichas, essas coisas todas. Só muda os nomes e algumas coisas que tiver alguma dificuldade aqui, ou for diferente, daí eu paro e a gente comenta, tá? Ó, cartão de membro. Terá o número de ordem, deve conter o nome, número de ordem, pessoa recebeu como membro, receberá um cartão provando a sua condição. Todo membro tem que ter um cartão, tá? E quem é responsável por esse cartão, tá? É a secretaria, tá bom? Então, todos eles têm, tá? Não existe membro sem carteirinha. Tá? É membrado na igreja, tem a carteirinha. Aí, o controle de membro. Agora nós estamos falando aqui como deve ser feito. Ó, deve ter tudo digitalizado e ter cópia. Tá? Deve conter o nome por extenso, data do batismo, data de admissão, data de nascimento, sexo, filiação, residência, outros dados de controle da igreja, que daqui conforme a necessidade da igreja, local de outras anotações, história, que é escrever exatamente o que aconteceu na história dele, e onde apareceria o cargo, ministério, etc. Tá? Nada de novidade aqui também, né? Outra também, que quem já saiu do ministério, foi para outro, mudou de cidade, sabe da carta de transferência. É concedida a carta de transferência, o mesmo deixará de fazer parte da igreja. Quando é concedida a carta de transferência, é lógico, né? Ele não vai participar mais do rol de membro dessa igreja que ele pediu a transferência. Consequentemente, devolverá o cartão de membro. Tá? Aí o secretário vai dar baixa e exclusão do membro. Agora, o formulário de visita para membro. Tá? Esse aqui é quando o membro vem e visita a igreja. Ó. Deve conter o nome, número de ordem, endereço, etc. Visita pode ser, ó, também. Tá? Não só pastoral, comissão, essas coisas todas. Tá? Veja, esse aqui é um livro de visita que vai fazer na casa do membro, mas pode ter, a gente tem aqui na sede, um livro de visita que vem de fora,
venha visitar o templo. Daí o irmão também tem que ter um registro de visita de membro nesse sentido aqui, que é bom, tá? Nesse caso aqui, eu tinha falado que era de visita no templo, não é. Eu me enganei, que eu tinha colocado aqui, é sobre a visita pastoral e por comissão, tá? A visita pastoral é de responsabilidade do pastor visitar periodicamente o membro da igreja e sob sua responsabilidade. Comissão é quando monta uma comissão para visita. A visita comissionada pela igreja será sempre que fizer contato especial com um determinado membro. Isso também os irmãos já sabem o que é, né? Aí, quais são os motivos, tá, para fazer uma visita? Ó, o membro se ausenta demais na reunião. Reunião quer dizer o culto, viu? Não é reunião de ministério, essas coisas não. É do culto aqui que as pessoas sentem muita a ausência dele dessa visita. Por enfermidade e outras situações que possa vir a cometer a sua ausência e necessite de uma visita daí de uma comissão. Tá bom? 10. Formulário de visita e simpatizante da igreja. Tá? É o que agora sim é sobre isso aqui que vem aqui. Deve constar o nome e endereço da pessoa, manter o contato de forma mais efetiva e diária. Importante serviço na obra. Tá? Esse aqui é. Tá? Arquivo. Um dos mais importantes deveres do secretário, o arquivo é a história da igreja que vai sendo escrita. Os documentos que têm que ser arquivados. Carta recebida, cópia de cartas enviadas, ficha de membro. Tá? Aí os documentos auxiliares, que pode ser aquele livro auxiliar que a gente está falando. O útil como ajuda e esclarecimento. O arquivo de história de membro, onde está a carta de transferência, o formulário de solicitação de batismo, tá? De visita feita e membros, tá? E etc. Se há criado outros tipos de arquivos auxiliares, sempre que houver necessidade. Tá? Arquivos auxiliares é aquele que já é arquivado, que já tem que guardar mesmo, né? Porque é um arquivo que vai servir de consulta mais tarde. O secretário tem sua responsabilidade como arquivista agora. Diversos sistemas de arquivamento devem ser familiares a um secretário da igreja. Isso quer dizer o quê? Que o secretário da igreja deve conhecer diversos tipos de arquivar documentos, tá? Que poderá escolher a melhor que atenda às necessidades de sua comunidade, da sua igreja, tá bom? O secretário e a sua responsabilidade como arquivista ainda. O método de arquivar, tá? Ó, em documentos não usar clipes que podem soltar e assim podem soltar e sim serem grampeados. Papéis devem ser grampeados no canto esquerdo. Tudo tem uma metodologia de fazer, tá? Todo material volumoso deve ter título ao lado de fora. Faz uma caixa, fechou, lacrou, tem que escrever o que tem do lado de fora, né? Tá? Para não abrir, tá? Toda hora e abrir errado, né? Remendar os papéis antes de ser arquivados. Quer dizer o quê? Se um papel está rasgado, então tem que emendar antes de guardar. Tá? Outro, papéis amassados ou dobrados devem ser alisados. F, aqui. Para facilitar o arquivamento, deve ser anotado o documento retirado de onde ele estava. Aí coloquei aqui, o bispo Ávila colocou algumas outras questões. Ter o arquivo atualizado e sempre em dia. Registrar todas as alterações no fichário de membro. Tá? Tudo que nós já vimos e é importante. Tá? Agora vamos aqui para o secretário e a sua responsabilidade. Secretário e o boletim informativo. Tá? Não é de responsabilidade o conteúdo do boletim e sim a sua apresentação. Veja bem, aqui na sede, todo final do culto é dado um aviso, tá? Seja de departamento, seja do pastor ou seja das congregações. Tá? Mas ele, tá, não tem responsabilidade do conteúdo. Quem tem que passar o conteúdo é quem está pedindo para informar a igreja ou o ministério. Tá?
E todos esses boletins devem ser arquivados. E nas congregações, tá? Da mesma forma, os departamentos pedem para dar um aviso, tá? Deve ser anotado os avisos todos e guardados, tá? E como bom recepcionista, tá? 3 coisas são importantes ao secretário. Ó, ele deve saber o desejo do pastor com relação ao atendimento às pessoas. Isso quer dizer o quê? Ele tem que saber como é que o pastor deseja que as pessoas sejam recebidas. Deve saber os nomes das pessoas que visitam a igreja, tá? E, além disso, para ser um bom secretário, precisa ter certas qualificações. Cortesia, real interesse nas pessoas, habilidade em lembrar os nomes, discrição, importantíssimo, tá? Discrição. E o secretário como correspondente, ó, deve cuidar da correspondência do pastor e da própria igreja, tá? Recebendo a correspondência, redigindo a correspondência e remetendo a correspondência. Tá? Tudo que é papel, tudo que é correspondência, o responsável é o secretário. E por final, tá? A agenda anual. Ó, a agenda ajuda os membros e auxiliares a se organizarem sabendo o seu compromisso e podendo assim avaliar quando a sua presença no evento é indispensável, importante e opcional. Aqui é importante, tá? Aqui está falando sobre a agenda anual, mas aqui é importante saber que todos os eventos, tá? Há uma prioridade, tá? De que se a presença do irmão ou do dirigente ou do encarregado do departamento é indispensável, se é importante ou se é opcional, se ele pode vir ou não. Então, essas coisas todas, tá? Nós vamos aprender e como isso, tá? Através, tá? Dos cultos, tá? De doutrina, tá? Porque aí o pastor vai ensinando exatamente onde cada um, né, é chamado e onde cada um está designado, se é importante ou não, e de cada anúncio que é colocado também, tá bom? Bem, aqui, tá, foi uma aula fácil, porque todo mundo conhece os departamentos de secretaria e já está acostumado, tá? É por isso que foi uma aula mais rápida, mais objetiva, tá? Aqui eu não preciso explicar o que é arquivo, aqui eu não preciso explicar o que é uma ata, que todos vocês estão acostumados. Então foi mais assim para ter uma noção do organograma da secretaria. Organograma é o quê? As funções dela dentro da igreja e dentro dela também, tá bom? Então, bons estudos, tá? E até a sexta aula, tá? Muito obrigado, viu?